Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas aqui a mais este encontro semanal no Conexões Ribeirão. Sempre um tema na agenda da sociedade, sempre um entrevistado que vai nos trazer informação, cultura e principalmente formação. E hoje nós temos aqui no Conexões alguém formado em Direito no Largo de São Francisco e que foi antes aluno do nosso colégio Otoniel Mota. Ele faz questão, inclusive, de sempre colocar isso nas suas apresentações. Fundador e presidente por 3 vezes da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras e de Letras Jurídicas. Foi presidente aqui da nossa 12ª subseção da OAB. Conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo. Membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo, por 2 gestões, e do seu Conselho Federal por uma gestão. E foi Procurador-Geral do Estado de São Paulo durante o governo Franco Montoro, entre 82 e 86, né? Deixando ali realmente Eu não fui o único procurador, eu fui o terceiro. Sim. Deixando ali uma obra, um trabalho de relevância e de grande importância para o Estado de São Paulo, né? E foi também secretário de Negócios Jurídicos aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto entre os anos de 92 e 96. Além de ter sido também diretor executivo da FUNAP, da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, durante o governo Mário Covas. Gente, nós estamos falando aqui nada mais, nada menos do que do nosso queridíssimo doutor Féris Sabino. Muito obrigado, Féris. Bem-vindo, Féris, bem-vindo. É sempre um prazer conversar com você, ou fora da televisão, ou nela. De maneira que eu fiquei muito honrado em participar do seu programa, seu conceituado programa, e sei de como tem irradiado um fluxo de formação cultural e cívica e cidadã para milhares de pessoas. Obrigado pelo seu carinho, Féris. Vindo de você, realmente é uma honra muito grande, uma alegria muito grande. E nós escolhemos como tema dessa nossa conversa exatamente uma leitura que alguém do seu gabarito, né, do seu gabarito profissional, jurídico, político, pode nos trazer aqui sobre o atual momento político que nós estamos vivendo, né? Essa nova era política aí, desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, e agora pouco mais de 3 meses do seu governo. Ô Féris, e uma primeira pergunta, uma primeira questão que eu gostaria, né, de colocar aqui para você é a seguinte. Você também imagina, também tem essa leitura de que a eleição do atual presidente, ela ocorre como desfecho de uma sequência de acontecimentos que poderia ter se iniciado lá no impeachment da presidente Dilma Rousseff, e depois passando por todos aqueles problemas, a ascensão do Temer, enfim, crise política que permanece, crise econômica, até chegar no momento que a gente está vivendo? Lages, essa é uma questão que me preocupa demais dentro da minha perplexidade misturada com uma indignação muito grande, né? Na verdade, eu tenho procurado meditar e pesquisar sobre isso, e há quem, eu acho correto, há quem marca o início desse ciclo com as manifestações de 2013. Até um pouco antes. Pouco antes foi uma manifestação que começou por causa de uma tarifa de transporte em São Paulo e que, de repente, virou uma questão nacional com as maiores reivindicações. Com uma agenda bem mais ampla. Muito ampla. Sendo que a competência para resolver o problema da tarifa é municipal. Então, esse já foi uma exuberância de anomalia político-institucional. A par disso, teve o problema da Lava Jato, que com a sua prática abusiva até,
Eu não estou colocando nenhuma transigência em relação ao combate à corrupção. Mas a maneira como as coisas foram feitas deu um ingrediente de indignação muito forte, que construiu a indignação antipetista. E, a par disso, tem também o grau de insegurança jurídica e que as pessoas estão sentindo com a criminalidade intensificada. De maneira que são muitas questões que confluíram para desgastar com os erros que ela cometeu, a Dilma, e dar no que deu, num espetáculo tristíssimo, não pela cassação em si, mas pela maneira como as coisas foram conduzidas e pela maneira como a comunidade internacional viu o Brasil numa matéria como essa, absolutamente excepcional, agindo com aquela desfaçatez com que aconteceram os fatos. E, evidentemente, que, a partir daí, tem alguns grupos políticos, quer dizer, com uma temática de limpeza de costumes, de purificação dos costumes, que foi uma contribuição dos evangélicos, não é? Aconteceu esse clima inesperado de fazer com que uma pessoa que não tinha programa, que nunca, em 25 anos, nunca apresentou um programa como deputado, nada, quer dizer, não falou, não apresentou programa nenhum, não falou, aproveitou... Não foi aos debates, né? Não foi ao debate, aproveitou, evidentemente, com aquela violência da facada com que todos nós tivemos solidário, porque nós não queremos violência de forma nenhuma. Contra ninguém. Muito menos contra as pessoas que estão disputando a eleição e que nós gostamos de valorizar esse momento com o valor que tem dentro do processo democrático. De maneira que eu acho que nesse quadro é que as coisas aconteceram. E com um discurso, é aí que está a questão, eu acho também. Quer dizer, o que produziu um discurso de discriminação, de ódio, que não parou até hoje. Esse que é o problema. Ô Féres, vou pegar exatamente essa questão que você colocou no finalzinho, né? Essa questão do ódio que está aí disseminado na sociedade, e isso tem uma repercussão na política muito grave. A gente sabe, Féres, que isso não é uma questão só do país, né? Não é. A gente pega o processo político recente dos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump, se você pega a questão lá na Europa também, que se refletiu na questão do Brexit, lá do Reino Unido. Agora, aqui no Brasil, isso assume algumas feições particulares, que você bem apontou aí, né? Alguns combustíveis. Sim, claro. Que estão aí na origem dessa política do ódio. E o interessante é que, como você bem colocou, ela permanece. Quer dizer, não foi uma questão usada abertamente, escancaradamente no processo eleitoral. Ela permanece durante o governo, né, com manifestações do tipo quando morreu o neto do ex-presidente Lula. Lastimado, né? E você tem manifestações de vários setores, aí, de alguns setores, inclusive de setores religiosos, que tentam justificar, inclusive, a própria morte do garoto como se fosse uma maldição de Deus, uma punição de Deus e tudo mais. Ô Féres, isso vai parar ou não vai? Quer dizer, o que a gente preocupa, e qual o desfecho de daqui para frente, né? Será que a gente vai ter que aguentar isso aí vários anos? Será que o que poderia ter o condão, ô Féres, de talvez estar superando essa... Seria um grande acordo nacional? Seria uma... Mas como é que você acha isso? Um discurso como esse, é difícil você acreditar que possa ter um discurso de unidade nacional. Não permite. É difícil. Não permite. Não é compatível. O que tem de positivo hoje é a sensatez dos militares nesse governo. Porque se não fosse os militares, nós estaríamos em guerra com a Venezuela, tá certo? Nós já teríamos entregue duas bases, dois locais para instalação de base americana. Quer dizer, é uma coisa maluca, em 2 meses acontecer tudo isso. Nós fazemos política há mais de 70 anos, pô, sabe? É uma coisa que você não acredita que possa ocorrer. Aliás, eu só lamento que os militares não tenham vetado a venda
da nossa indústria aeronáutica, ou parte dela, Embraer. a Embraer para a Boeing, só isso que eu vejo. Mas a perspectiva com esse discurso de abrir a mineração na Amazônia, invadir terra de índio, sair do Acordo de Paris, transferir a capital de Israel para Jerusalém. Olha que nós defendemos 2 estados. Eu não tenho absolutamente nada contra o povo judeu, nada. Aliás, os mais próximos amigos são todos descendentes de judeus, tem até compadre. Mas não dá. Criticar a China, quer dizer, o agronegócio agora é que vai defender a China. Vai ter que pagar o pato da política. Quer dizer, não pode, sabe? O Brasil tem você vê, o Brasil tem mais de 120 anos de vida pacificada com seus vizinhos. Como é que inventa um cidadão, começa a criticar os mais credenciados membros do Itamaraty? Lamento e quando fala que a tradição, a história, o camarada, esse chanceler atual, falou que é a tradição da mediocridade. Olha os outros termos, da mediocridade, não sei o quê e tal. Não dá, né? Eu acho que... E você fazer uma projeção do que vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que hoje, coisa que eu não esperava, francamente, quer dizer, a sensatez está na área Vem de um militar. lado onde você não esperava que viesse, né? Quer dizer, e sei que dentro das Forças Armadas tem um pessoal altamente qualificado, isso não tem nem dúvida. Em todos os ramos de atividade brasileira nós temos essa credencial. Agora, eu confesso que eu não esperava. Ô Féres, antes de terminar o primeiro bloco, né, eu queria te perguntar o seguinte, observe bem o seguinte, a questão dos limites de todas essas ações, que são os limites da Constituição. Não, como é que você vê isso? Quer dizer, em algum momento, porque o STF não vai reagir diante de alguma dessas questões? Não, eu acho que o STF ele tem muita responsabilidade nesse momento aí. Nessa insegurança jurídica que foi instalada no país. Eu vou citar. Ela tem responsabilidade. Tem responsabilidade Isso é direta, sério, hein? Muito direta. sério. Vou dizer mais. Por exemplo, o vazamento daquela conversa dos presidentes, né? E o próprio Moro reconheceu que estava errado, que foi inconstitucional e pediu desculpas. Pediu desculpa. Isso aí não tem desculpa. Eu vou citar um exemplo daquele juiz famoso espanhol, o Garzón, que determinou a prisão, expediu a ordem de prisão do Pinochet, defendeu os direitos humanos, tinha o maior conceito, e tem o maior conceito no mundo. Ele cometeu um erro. Ele autorizou uma gravação ilegal de um preso que era empresário vinculado à corrupção. O Supremo Tribunal Federal Espanhol o suspendeu por 11 anos das funções. Não pode. O juiz não pode cometer inconstitucionalidade. Você entendeu? E olha, isso é tão grave do ponto de vista da soberania da Constituição, que tem um trecho de um constitucionalista português, o Canotilho, que frequenta muito o Brasil e tem grande influência aqui, que ele diz, e eu vi na jurisprudência recentíssima do tribunal, a parte da sentença que for inconstitucional, ela não prescreve. Ela fica permanentemente para que qualquer juiz, com a lei, sem a lei ou apesar da lei, decrete a nulidade. Muito sério isso, hein? Muito a sério. gente volta nesse ponto daqui a pouquinho, depois aí do nosso intervalo, tá? Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
Voltando aqui à nossa entrevista hoje no Conexões com o Dr. Féris Sabino. Féris, pegando essa questão aí que você colocou aí no final do primeiro bloco, de que várias decisões e sentenças do Supremo Tribunal Federal têm trazido uma grande insegurança jurídica para todo o país, né? E você citou aí uma grande referência que foi o caso da gravação do Moro em relação... É emblemático. Emblemático. Mas houve outras. Muitas outras. Eu queria que você explorasse um pouco mais, por exemplo, essa questão aí que divide enormemente o meio jurídico em relação, por exemplo, à sentença ao presidente Lula. Né? Olha, eu estou para comprar, porque eu vi ontem um livro de 112 juristas que fazem a crítica à sentença do 112. Mas eu fiz uma pequena observação num artigo que eu escrevi, baseado numa informação dizendo, olha, se foi condenado porque é tido como proprietário, a lei civil diz que é proprietário do imóvel quem tem o imóvel registrado em nome dele. Ora, no caso, não estava registrado. Então, o direito penal pode revogar o direito civil, você não registra como a sentença penal conferindo a propriedade a quem o juiz possa achar que é o proprietário. Não existe isso no direito. Então, e outra, a jurisdição é unívoca, quer dizer, o sistema todo é unitário. E quem ofende, quem viola uma lei como essa, da propriedade registrada, fala que é uma norma de direito de ordem pública. Quem danifica, quem viola esse artigo de lei, comete o que a doutrina fala fraude da lei, ou fraude à lei. Eu pergunto para você, o juiz pode fazer o que fez? Não pode. Agora, a grande insegurança jurídica criada foi em função da posição do Supremo Tribunal, que não puniu quem precisava, ou quando não resolveu de acordo com a Constituição, na minha opinião. Mesmo a questão do impeachment, eu escrevi um outro artigo, que o Supremo Tribunal, ele pode, é claro que a decisão do Poder Legislativo, é do Senado e tal, só que o próprio Supremo, ele admite o devido processo formal e o devido processo material para efeito da sua jurisdição, da sua análise. Entendeu? E hoje se sabe que não tinha nada, né, daquilo. Ela cometeu outros erros, mas aquela pela qual ela foi caçada não era delito nenhum político a ponto de isso daí... As famosas pedaladas fiscais que todos os governantes sempre fizeram e continuam fazendo. Lógico, entendeu? E então, eu acho que todo esse imbróglio criou uma institucionalidade insegura, fez balançar e deu essa possibilidade de promotor criticar, tal, de promotor aparecer convocando a opinião pública. Quer dizer, é uma coisa, sabe? Completamente maluca. Completamente maluca. Né? Ô Féris, e eu gostaria que você comentasse, né, aí trazendo agora a discussão mais para o campo propriamente político, quer dizer, o juiz Moro, de Curitiba, que foi o protagonista de várias dessas ações que você acaba de criticar aqui, depois ele se torna o ministro da Justiça do atual governo Bolsonaro. Né? Eu acho que coloca sobre... Como é que é isso? É uma coisa... Mas isso leva à descrença, leva ao sentimento de ilegitimidade, da parcialidade, de quem fez tudo para agradar determinados setores. Você entendeu? Então, o país, infelizmente, caiu nessa armadilha, não? Da institucionalidade comprometida. Não? Então, você vê, nesse episódio da eleição da mesa do Senado, entendeu? O pessoal centralizou no ódio que tem ao que representa o Renan. Eu fiz questão de acompanhar isso pela televisão. A televisão, em momento nenhum, falou que a Constituição e o regimento interno diz que tem que
o voto era secreto. Ora, no instante em que a lei fundamental do país, que é a Constituição, sofre tamanha trepidação e tamanha violência, perde a referência. A nossa civilização foi estruturada para respeitar a lei. A lei é o limite da atuação do Estado em favor do cidadão. Agora, no instante que o cidadão senta lá na mesa do Senado, fica 8 horas sentado, diante que de lá ele não sai, e no dia seguinte ele é eleito, quer dizer, sabe, o país perdeu a compostura. A compostura, todo sentido. até o pudor da aparência. Você entendeu? Eu acho gravíssimo. E aí não é partidário de A ou B, o problema é você garantir a todos a mesma coisa, porque essa atuação de abuso refletiu em todos os lugares. Aqui em Ribeirão nós tivemos a invasão de uma irmã de alguém, de um vereador que, a meu ver, é inocente. Invadiram a casa, tal, fizeram um maior reboliço, ela nem estava lá, foi chamada. Quando viram, desculpa, foi engano. Você entendeu? O pior do que isso é que não tem punição para o abuso. Agora, por exemplo, houve vazamento das atitudes ilegais da Receita Federal. Pergunta se houve alguma instalação de processo crime para ver quem é que vazou. Isso desmoraliza. Entendeu? Lá na Lava Jato, veja quem é que forneceu para a Globo a gravação para sair antes de qualquer coisa. Não tem. Quer dizer, um país onde não tem controle. As autoridades estão fazendo o que fazem. Você entendeu? E fica por isso mesmo. Você quer ver maior do que aquela revelação dos frigoríficos, aquela carne, provavelmente, o prejuízo que deu para o Brasil, não aconteceu nada. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Você entendeu? E o problema aí não é nem esse governo, porque, na verdade, está começando agora, já está decepcionando. Ô Féres, eu não sei, a gente poderia fazer talvez uma relação direta, que eu acredito que existe, né? De respeito à Constituição e democracia. Você tem feito essa crítica bastante audaz aí em relação ao desrespeito de normas constitucionais. Mas como... Afinal, a democracia não depende justamente do respeito à Constituição? Lógico. Quer dizer, a nossa democracia tem como referência, qualquer democracia, o respeito à lei. Sim. Se a nossa atuação for desrespeitosa à lei, você não tem. Agora, a nossa democracia tem o seguinte, tem uma reflexão interessante, que eu vi aí uma historiadora outro dia ponderar. Nós tivemos instituições democráticas, mas nós não tivemos educação democrática. O nosso povo, nós não temos afeto à democracia. Entendeu? E como você não tem essa educação para valorizar os valores da democracia, qualquer aventureiro pode passar a mão nela. Essa é uma das reflexões mais importantes que eu vi nessa minha busca de razões para justificar o coisa. Nós não temos. E ontem eu passei o dia ouvindo as lições do Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger é o pensador brasileiro que oferece uma saída sem nenhum viés ideológico desses que estão por aí. É capaz que ele aproveite a todos. Porque, fundamentalmente, ele parte de uma coisa que é absolutamente nova na reflexão. Ele parte da vitalidade do povo brasileiro, da vitalidade criadora do povo brasileiro, que é grande, assombrosa, mas desorganizada. Então, se você, e ele diz, se você estruturar na base o vínculo democrático, o país, só aí é que tem a salvação. O Féres, você tocou num assunto aqui muito caro para a gente, né? Quando você diz que você tem uma institucionalidade democrática, mas faltou aquilo que é de base, que é uma
educação de apreço à democracia. Isso é muito sério. Muito sério. Oh, Agora, sério. nisso, eu acho que todos os governos anteriores, Sim. os nossos, pecaram. É. Pecaram. Você quer ver uma outra coisa que eu acho também? Eu fui presidente da Comissão da Verdade em Ribeirão, da Ordem dos Advogados. E aí eu pude refletir, tinha refletido isso também com o Flávio Berenbach, o ministro. Nós erramos tanto em não estabelecer pontes com a área militar. A nossa lei de segurança nacional é a lei da ditadura. E a Comissão da Verdade não podia ter nem quem foi torturado, nem advogado de torturadores. E tinha que ter pelo menos um militar. Porque depois de 50 anos, você tem que ter, pelo menos depois de 50 anos, você tem que estabelecer pontes de diálogo. Pontes de diálogo. Isso não vai nenhum apreço a qualquer tipo de desvio das autoridades da época, nada disso. Tem que ser, entendeu? Só que o país é maior do que qualquer dor pessoal nossa. Com toda a solidariedade que eu tenho, sempre tive, sempre escrevi. Enfim, acho que a tortura apodreceu quem fez, entendeu? Então, mas politicamente, nós tínhamos que ter estabelecido um vínculo com os militares a ponto de promover um projeto nacional. Nós não conseguimos fazer, desde sempre, um projeto nacional respeitando a nossa riqueza de convergência étnica do índio, do negro, do branco, entendeu? Nós não temos. Então, ou o Brasil se assume para saber o que quer dele mesmo, ou senão fica aí se entregando, como viúva alegre, para qualquer tipo de interesse estratégico estrangeiro. Eu acho que outro dia eu escrevi um artigo sobre a bandeira, a continência bandeira, entendeu? E quando lá na academia pediram que eu comentasse o artigo, eu falei, olha, vocês não vão compreender o porquê que eu dou valor a isso se você não compreender a minha formação. Entendeu? Eu fui criado num estado de bem-estar. O Estado brasileiro, o Estado mundial, era do bem-estar, era da proteção ao pobre. O que está vendo aí, não é? Eles querem tirar a proteção dos pobres. Seja pela reforma trabalhista, seja pela Previdência. Pela Previdência. Doutor Félix Sabino, nosso encontro aqui hoje foi muito legal. Acho que nosso papo aqui, né, vai ser um dos programas assim de referência, né? Obrigado. Entre os mais de 70 que nós já gravamos aqui, porque com seu gabarito, com a sua experiência, com a sua formação, você tocou em certos pontos assim que precisavam ser tocados e que precisam ser esclarecidos, né? A partir de uma visão de quem conhece a lei, de quem a respeita, de quem a promove e de quem a vive, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua presença aqui e já convidá-lo aí, já deixar o convite aberto para outras oportunidades. Nós vamos chamá-lo aqui para continuar ouvindo suas opiniões e as suas considerações aí sobre o panorama político, jurídico aí do nosso país. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Nós já temos algumas vezes conversado, e de maneira que aqui nós pudemos aprofundar ainda mais as nossas inquietações, as nossas desesperanças, a nossa esperança. Sim, eu sou muito grato a você também. Muito obrigado por ter vindo. E nós encerramos aqui então mais um Conexões Ribeirão nessa semana, convidando todos vocês para estarem conosco aqui na próxima semana, terça e sexta, às 9h30 da noite, com mais um Conexões Ribeirão Preto. Até lá!